Ela é a PEC do auxílio emergencial, mas que veio com a faca no pescoço dos servidores públicos, com a ameaça de que, se não aprovasse dessa forma, não daria para fazer o auxílio emergencial, o que a gente sabe que é mentira, né? É. Então, em primeiro lugar, o teu sindicato, você se apresentar para a gente, dar uma Bom, vamos lá. apresentação, teu nome e tal, para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor e tal. Bom, Pereira, eu sou Flávio Werneck, eu sou policial federal desde 2003, passei no concurso de 2001 para a Polícia Federal, e na minha parte funcional tomei posse no Acre, passei 3 anos lá, depois vim removido para Brasília, e de 2006 para frente eu permaneço aqui em Brasília, no Distrito Federal. Entrei para o Sindicato dos Policiais Federais aqui em 2011, né? Fiquei 6 anos presidente do Sindicato dos Policiais Federais aqui no Distrito Federal. Depois, nesse mandato agora, que termina no final do ano, eu estou como diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Federais. Também sou presidente da Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Federal, âmbito nacional, de todos os escrivães da Polícia Federal, e também ocupo a vice-presidência nacional da Central dos Sindicatos Brasileiros, da CSB. Né? Sou bacharel em Direito, mestrando em Criminologia, né, e com pós-graduação na Escola do MP, na Escola do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Né? Acho que, sucintamente, é esse o calvário. É o que a gente chama das carreiras específicas de Estado. Só o Estado pode exercer as funções que você exerce. Por que essa campanha contra o serviço público? Por que essa campanha que detona, procura desgastar a moral do servidor público? A quem isso serve? A quem isso interessa? A gente observa isso, Pereira, de um tempo para cá, e isso tem uma função. A função de denegrir a imagem do servidor público é de você privatizar, inclusive aquilo que não deveria ser privatizado. Como você falou aí, a Polícia Federal ela é composta por carreira típica de Estado, ou seja, ela é voltar lá no Leviatã de Hobbes, né? Você tem aí uma carreira típica de Estado, o monopólio da violência estatal, que é um pacto entre quem vive no país e o Estado para que você não vá para a vingança privada. Isso a gente vê ocorrendo no Brasil muito, né? Pessoas que usam a autotutela, ou seja, a violência própria para vingança. O governo e o pacto seria esse: você abrir mão e abdicar dessa vingança em detrimento do Estado, e o Estado cuidaria disso e puniria as pessoas por cometimento de ilícitos, né? E, na verdade, o que você observa é uma contínua utilização da imprensa, uma contínua utilização de meios de comunicação para que você venha denegrir a imagem dos servidores públicos. Né? A pandemia agora deixou isso muito em voga, porque, muito embora eles venham denegrindo a imagem do servidor público, o servidor público hoje ele vem na área de saúde fazendo muito bem o seu trabalho, na área de educação. Essa é minha filha. É linda. Pereira. Tudo bem, querido? Essa é a Alice. Na área de educação, você vê que os professores, mesmo com aula online, continuam prestando serviço, e na área minha, que é a área de segurança pública, não pode parar nunca, continuam fazendo inclusive a escolta das vacinas recentemente, né? A Polícia Federal vem fazendo escolta da vacina. Que a gente observa qual o objetivo disso: diminuir, sucatear o serviço público para que não seja mais prestado. Fala, olha, tá ruim, ele sucateia, até o momento em que ele vai falar, tá péssimo, vamos privatizar. Com coisa que a privatização é solução nesse país. Você vê aí as grandes empresas de telefonia, são as campeãs em reclamação, né? São empresas privadas. Você pega aí os planos de saúde, todos privados, campeões em reclamação, né? E aí você vê essa dicotomia da sociedade, que a sociedade ela não consegue aprofundar e não consegue receber esse tipo de informação. A informação de que o serviço público é prestado para ela de forma gratuita e de forma em que você tenha a qualidade
de uma Polícia Federal, a qualidade de um SUS. O SUS, com todos os efeitos dele, vem fazendo um trabalho de excelência durante a pandemia no atendimento à população. Nenhum país do mundo teve o atendimento que nós estamos tendo aqui no Brasil contra o Covid na área pública, né? Então, você vê que tudo tem um objeto final. E aí você, bem sucinto, Pereira, ganhar dinheiro em cima de prestação de serviço, né? Transformar o que é público em privado para ganhar dinheiro, iniciativa privada ganhar dinheiro com coisa que tem mais qualidade. E a gente sabe que não tem. É só pegar no PROCON quem são os campeões de reclamação. A impressão que eu tenho, quer dizer, o serviço público, principalmente aqueles específicos da função do Estado, eles são uma defesa da população, né? Então, a Polícia Federal defendendo a segurança, drogas, corrupção, correndo perigo, os médicos, o sistema SUS, né? Então, todo esse sistema é muito importante. Então, me parece uma maneira de enfraquecer essa defesa, quer dizer, essas defesas do povo, porque você, com o serviço público quebrado, essa tênue defesa que tem dos mais pobres, dos menos incluídos, fica dificultado, né? Então, me parece que tem uma intenção, não é só ganhar dinheiro, enfraquecer a defesa, a autodefesa do povo, a maneira que... Porque fica... O que você tem, Pereira, por trás disso é uma ideologia também, né? É ideologia quase de castas, né? Quase aquela discussão que você tem travada acerca de castas na Índia. Você nasceu em determinada casta, você tem que se resignar e ficar naquela determinada casta para o resto da sua vida. O não fornecimento de educação, de saúde, o não equilíbrio entre a parte financeira, a distribuição de renda, a não distribuição de renda e de serviços, o que ela faz é te tirar a voz, te tirar o seu direito de reivindicar a sua capacidade de observar o mundo e ver que você pode ser muito mais do que aquilo que você estão te propondo, né? Veja o só, que eles Flávio, querem é o sucateamento do serviço público como um todo, educação, saúde, segurança, etc., é que você, enquanto pobre, enquanto de minoria, enquanto... até dentro da própria Polícia Federal, depois eu vou citar um caso para você, mas assim, que é um microcosmo, né? Que você não brigue, é que você não lute pela melhoria. Você fique ali, baixe a cabeça e não possa nem sequer protestar. Eu postei um vídeo hoje muito interessante na minha página, que é um vídeo do Chico Anísio lá atrás, que é o Ministério da Corrupção. Ele, com um personagem dele, que era um personagem político, ele cria o Ministério da Corrupção. E aí, certa fala dele é muito interessante, porque é justamente essa ideologia. Um dos assessores dele fala: vamos falar com o Tuma, que roubaram dinheiro, que na época era o Tuma, que era o ministro da Justiça, vamos falar com não sei quem. E aí ele vira e fala: de maneira alguma, corrupção é para rico, polícia é coisa de pobre. Eu sou corrupto, o pobre é ladrão, é larápio, é 171 e tem que ir para o presídio. Eu não, eu sou corrupto. É diferente. Entrando um pouco no concreto, para ver, eu vou te fazer umas coisas para ver qual a solução. O Brasil ele está aí com uns 900 bilhões de déficit no orçamento. Eles dizem o seguinte, que para poder dar o auxílio é preciso ter dinheiro, De onde tirar o dinheiro? Né? Vou ser direto e reto. Em março de 2020, o governo, por meio do BNDES e outros financiadores, disponibilizou para as instituições financeiras privadas 1,2 trilhão de reais. Quer dizer que ele tem que cortar do servidor público, classe média, que não é o servidor público
que tem o auxílio moradia, não é o deputado do Legislativo, não é o ministro do STF, não é o procurador-geral da República, né? Esse servidor público que está sendo punido é o lixeiro, é o policial, é o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, é quem presta serviço à sociedade, esse que está sendo punido, porque Judiciário, Legislativo e Ministério Público não estão entrando nesses cortes, porque existe independência dos poderes, e são exatamente esses que têm as maiores benesses e maiores vantagens, e você oferece 1 trilhão e 200 bilhões para as instituições financeiras privadas e não pode cortar nada das instituições financeiras privadas. Interessante que esse 1 bilhão e 300, 200 1 trilhão e 200 1 trilhão bilhões foi o rebaixamento do depósito compulsório dos bancos para emprestar às pequenas e médias empresas para não desempregar o trabalhador, né? Para poder... Não foi um tostão, porque que não as foi garantias... nem 6% do dinheiro emprestado. As garantias que eles exigiam, numa situação de pandemia, que não está se vendendo nada, ninguém tinha. Então, os bancos ficaram com dinheiro para emprestar para as grandes empresas que têm garantia e que não precisam do dinheiro, quer dizer, para poder... teve efeito exatamente o contrário. Para investir na Bolsa de Valores e continuar com rentismo. Agora, eles dizem que cortar o orçamento público, cortar o funcionalismo público, cortar as estatais, abre espaço para o capital externo, o dinheiro lá de fora, porque esse dinheiro, o Brasil, como não tem dinheiro, como está pobre, o capital externo iria desenvolver a industrialização, iria aplicar dinheiro aqui, e aí você ia ter o desenvolvimento a partir do capital externo. Então, a solução seriam as reformas, ou seja, seria você cortar a aposentadoria, você cortar funcionário público, você cortar direito trabalhista, você cortar despesa para que abrir espaço para o capital externo, e esse capital externo viria com dinheiro e esse dinheiro desenvolveria. Em plena pandemia, o problema é que isso aí, mesmo que desse certo, demoraria um pouco. Nós estamos com mortos, 300 mil mortos. Bom, mas isso a gente vai entrar depois. Como é que você tem essa visão do capital externo? Essa discussão econômica, né, é uma discussão muito profunda. O que eu tenho para dizer para você é que... vou dar 2 exemplos. Os Estados Unidos agora liberou, via governo, $1 trilhão, mais de $1 trilhão, para resolver o problema... 2 trilhões de dólares para resolver o problema da economia americana durante a pandemia. Então, quer dizer que esse neoliberalismo não é tão neoliberalismo assim. Quando o governo precisa, ele tem que injetar dinheiro. É neoliberalismo na bonança. Quando está ruim, precisa do dinheiro público, né? Então, esse é o primeiro exemplo que eu tenho para citar. O segundo é que é o próprio Brasil. O Brasil não olha o seu passado, né? Não presta atenção no que acontece no seu passado e repete os erros do futuro. Flávio, deixa eu só fechar a porta aqui, que está para ficar mais concentrado. Essa sua observação achei muito interessante, porque os países centrais da Europa, a Inglaterra está arcando com 80% do salário dos trabalhadores. A Inglaterra é outro exemplo. A Inglaterra tem o maior nível de seguro previdenciário do mundo é dos ingleses, né? É do povo da Inglaterra. E lá então, assim, é muito fácil falar para fora, porque nós somos os explorados, nós somos os neo-explorados, é a exploração por meio do rentismo, ou seja, as grandes empresas e os grandes bancos são todos europeus, dos Estados Unidos, e vêm para cá e sugam o máximo possível. Então, eles vão pregar que nós façamos a política deles, né? Então, essa é uma questão ideológica também. E o segundo exemplo que eu tenho para dar é esse, Pereira. A gente está no Brasil. Qual das emendas constitucionais que tratavam de previdência resolveram o problema da previdência do jeito que o governo queria? Só queriam mais dinheiro para emprestar para banco, para pagar dívida e para rolar dívida, né? Pagar dívida e rolar dívida. Então, a gente observa que nenhuma das emendas, nem a 20, nem a 41, nem a 47, nem a 103, resolveram a fome
do mercado financeiro. Assim como as reformas administrativas que já foram feitas, nenhuma resolveu o problema da fome do mercado financeiro. Eles sempre querem mais, querem mais, querem mais e sempre vão querer mais. O que a gente tem que colocar na cabeça é que nós temos aí uma desindustrialização absurda no país. Nós temos 2 laboratórios de ponta, e os 2 são estatais, né? Laboratórios de vacina. Tudo que a gente tem de ponta tem a mão do Estado. Know-how para águas profundas. Petrobras. A Petrobras era o quê? Dinheiro estatal. Então, o que a gente observa é que no nosso país, se a gente não tiver investimento estatal, a gente não consegue o know-how necessário. Eu não me recordo aqui de exemplo nenhum de sucesso brasileiro em nível mundial que não tenha dinheiro estatal. Nem atleta olímpico. Todos os atletas olímpicos têm patrocínio estatal. Então, atleta, assim, cultura. Cultura, tudo. Então, a gente precisa ter a consciência de que a gente tem que ter prioridade de investimento, mas que o serviço público, seja ele qual for, é importantíssimo. A gente não precisa ter serviço público em determinadas áreas, mas determinadas áreas como, por exemplo, televisão, TV a cabo e etc., supérfluos, digamos assim. Mas, de qualquer forma, você precisa ter, por exemplo, uma comunicação estatal para a população, para que a população saiba o que está acontecendo no governo, pelo próprio governo. Você precisa ter áreas estratégicas. As áreas estratégicas vão mudando, mas hoje, por exemplo, o petróleo ainda é estratégico. Por que a gente vai privatizar a Petrobras? Eletricidade é estratégica. Eu acho muito complicado você falar em privatização ampla de serviços e de empresas que dão lucro, né? Eu quero ver privatizar o prejuízo, né? E mesmo o prejuízo ele tem importância ímpar. Eles falam, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eles falam que o correio dá prejuízo. Eu já vi que não dá prejuízo na prestação de conta dos correios. De qualquer forma, eles querem privatizar os correios. Eu quero saber quem vai, como eu falei para você, Pereira, eu tomei posse no Acre. Eu quero ver quem vai entregar carta em Taumaturgo, né? Em Feijó, em Tarauacá, porque a empresa privada não vai querer fazer isso. Hoje, se você encomenda pela FedEx, né, algo para entregar em Tarauacá, em Feijó, no Espera aí que travou, Flávio. Acre, quem vai entregar são os Correios. Nosso correio para o nosso correio entregar. Está me escutando, Pereira? Estou te escutando. A imagem... é isso. Então, assim, eu acredito que a imagem está dando uma travada, né? Eu acredito que é bem isso. É uma questão de priorização que a gente tem de forma equivocada. Você fazem sabe esse massacre do serviço público. As empresas... houve um programa de tentar trazer o capital externo. E não foi só o Fernando Henrique. O Lula, a Dilma, de certa forma. A Dilma foi mais, foi 2.000 e poucas empresas compradas pelo capital externo. Essas empresas, a compra foi financiada pelo BNDES e elas, em geral, passaram a importar os componentes de fora e isso estreitou o mercado brasileiro. Em vez de aumentar, quer dizer, houve um estreitamento. É um programa oficial de desindustrialização. A indústria brasileira caiu muito. Ela já foi 30% do PIB, hoje está em torno de 10% do PIB, desindustrializou o país. Exatamente. E vai piorar, porque, por exemplo, a parte automotiva, você tinha exigência de tantos por cento, acho que era 40% ou 60% das peças fabricadas no país, e acabou com isso, com essa exigência. Então, esse é o motivo da Audi estar saindo, esse é o motivo da Ford estar saindo, porque é mais barato produzir fora do que produzir aqui. E nessa situação, uma situação de crise dramática, né? A pandemia pegou o Brasil na ladeira abaixo. Tivemos 2014 0 de PIB, 1%.
2015, 2016 foi 3,5%, 3,5%, 7% de queda. Depois ficou estagnado no fundo do poço. Quando chegou a pandemia, caiu 4,1%. Eu acho que caiu 4,1% por causa do auxílio que deu aí 294 bilhões de reais e tal, que conseguiu consumir um pouco, senão a coisa ia para 9%, 10%. E contra a vontade do governo. O governo queria R$200, bateu, tentou, perdeu no Congresso. Nós estamos há 3 meses sem auxílio nenhum. E a economia e a pandemia aumentando. Né? Aumentando, somos o segundo em número de mortos. O Brasil tem 2,7% da população mundial e 10% de óbitos. Então, é uma situação dramática. Nessa situação, o que a gente faz? Como é que a gente... A proposta do governo está claro, é cortar, diminuir servidor público, diminuir direito, e tentar... Eu acho que não vai privatizar nada, porque eu fico imaginando o capital externo no meio dessa pandemia, no meio da situação do Brasil, com o presidente meio pancada, se ele vai botar dinheiro aqui dentro, eu acho difícil no momento. Mas... A situação, Pereira, para mim, é de uma perversidade extrema, porque, primeiro, que a gente não fez a compra quando devido à compra das vacinas, a gente poderia estar com um número de vacinados bem maior para diminuir esse número de infectados e de óbitos, por opção do governo. Né? O governo fez essa opção. E por que fez essa opção, Flávio? Porque eles têm um viés de tratamento precoce, de cloroquina, de não seguir o que a ciência apresenta. Eles apostaram numa política negacionista da ciência. Essa foi a aposta do governo. Né? Isso ficou bem claro. Então, o que acontece é que hoje nós estamos colhendo o fruto dessa política de negação da ciência. Então, nós agora estamos entrando na fila para ter as vacinas, sabe-se Deus quando, né? A partir do meio do ano, começam a chegar em maior quantidade. Isso se eles não errarem nenhum contrato, nenhum acordo, não confundirem Amapá com Amazonas, né? Não fizerem nenhum outro erro, não cometerem nenhum outro erro nessa estratégia. Então, o governo era um governo negacionista e ainda continua. Você vê que nós temos ainda alguns apontamentos. Foi para o país que proporcionalmente mais vacinou no mundo, que é Israel. Eles me pegam uma equipe, me levam para Israel para falar de um soro nasal que ainda está sendo testado em 30, 40 pessoas, que não tem comprovação científica alguma. O próprio Israel já vacinou mais de 60% da sua população para resolver esse problema e conseguir girar a economia novamente. Então, a gente vê que a que ponto o negacionismo chegou. Chega lá, ainda paga mico, tem que colocar. Aqui ele não usa máscara, mas lá ele é obrigado a usar máscara, né? Toma pito, né? Não pode ir aos locais, porque está de quarentena no país, então é vetado de ir a vários locais em Israel, e vem com uma historinha fiada de que assinou um termo de cooperação técnica em que Israel produz está testando um soro nasal, e nós temos aqui duas em contrapartida, nós temos aqui duas das fabricantes de vacina, que são públicas, diga-se de passagem, né? São servidores públicos. Né? Então, para quem é bom esse termo de acordo? Para Israel ou para o Brasil? Um soro nasal por 2 tipos de vacina que são produzidos no país. Então, assim, chega a ser risível quando você faz uma análise, nem preciso falar de análise aprofundada, uma análise não rasa, uma análise não facebookiana, não tweetana, uma análise um pouco mais profunda do que as mídias sociais colocam, né? Então, a gente tem um problema sério que se reflete diretamente na economia, porque se nós tivéssemos 20% que seja da população mais idosa vacinada, a gente diminuiria a pressão nos hospitais e poderia estar numa situação em que não seria necessário tanta restrição. Né? Agora, quanto ao dinheiro de fora, ao investimento, está provado por A mais B que a política que vem sendo exercida por esse governo não atrai nem o dinheiro para fora. Esse período do governo atual é o governo que mais teve fuga de capital, inclusive da Bolsa de Valores. Então, vai me falar que está positivo é brincadeira.
nós temos, com perdão da palavra, não sei se você gosta de jogar truco, Gosto. Pereira, mas nós temos um truqueiro no Ministério da Economia. Um truqueiro né? no Ministério. É isso que nós temos, um truqueiro. Ele está blefando, não tem nem uma espadilha na mão, que dirá um zap, né? Como diria na versão do truco, e está aí de presepada. Eu lembro que a declaração dele do ano passado, ele falou que se o dólar chegasse a R$ 5 é porque ele tinha feito muita merda. Nós estamos a 5,80 no dólar. Agora você veja, a vacina, eu concordo com você, eles trabalharam abertamente contra. Tirava a máscara, dizia que era mariquinha. Mariquinha, aliás, você está tentando atingir o ser humano homem, né? Dizendo que ele não é homem, e também humilhando a mulher, porque mariquinha tem a faixa de uma mulher fraca, e as mulheres elas estão na linha de 85% do pessoal da saúde é mulher, professora é mulher que está exposta. Quem cuida dos velhos, das crianças, são as mulheres, quem está morrendo mais. Então, também é uma dupla agressão, mas trabalharam abertamente contra, tiraram a máscara, juntaram, convocaram a aglomeração, disseram que era terrorismo, etc. E tal. A questão do abono, queriam R$ 200, aumentou para 600, estamos há 3 meses sem abono nenhum, e a pandemia aumentando, quer dizer, a economia paralisada. Estão falando que nós temos pelo menos 20 milhões de brasileiros sem ter o que comer. 20 milhões. Porque voltamos para o mapa da pobreza com muita força, mapa da fome com muita força. Com uma força danada. Quer dizer, e sai uma merreca que não queria dar aumento, não queria dar emergência. Então, também auxílio nenhum. E está tentando jogar pesado na questão do corte do servidor público. Qual a solução? O que a gente pode fazer? A gente teria algumas soluções, né? A gente propôs aí o fatiamento da 186, né? Que se vote auxílio extraordinário. Auxílio extraordinário, o governo tem dinheiro para pagar, né? Sem precisar dessa ameaça de se não fizer o corte no serviço público, nós não temos dinheiro para pagar. De onde ele tirou isso? E mesmo se não tiver, ele tem dinheiro, né? Tanto que ele emprestou 1 tri e 200 bi para banco e está tudo parado, o banco não emprestou para ninguém, porque as exigências, como você mesmo colocou, eram absurdas, né? Então, o dinheiro está parado lá nos bancos, é só pegar de volta, né? Se tivesse um ministro da Economia com o mínimo de senso de responsabilidade, mas ele não tem, né? Então ele prefere deixar nos bancos, que os bancos são o ambiente dele, né? Ele é um predador de banco, né? Predador de economias, né? Ele é banqueiro, né? Ele quer ver o lucro do CNPJ dele acima de qualquer benefício para a população, seja ela qual população for. Então, você poderia fatiar e votar o 186 só o auxílio emergencial, sem atacar os servidores. E se tivesse faltando dinheiro, o que não é verdade, a auditoria cidadã está aí para provar isso, né? Você poderia buscar alternativas. Pereira, pensa, você tem algum veículo, um carrinho? O carrinho que eu tenho aqui é um carrinho 2010, tá? Eu tenho 2013, Logan, antigamente. O meu é uma Captiva, 2010, tá? Eu pago o IPVA dessa Captiva todo ano. Agora me explica por que o dono do avião não paga IPVA e o dono do barco, do jet ski, etc., não pagam IPVA, não pagam nada. Não, e tem uma coisa interessante, como os países desenvolvidos fizeram da Europa. Eles emitiram moeda, ampliaram a base monetária. Como está havendo uma capacidade ociosa, uma paralisação da economia, dinheiro é papel. Se você compra e o cara tem para vender, não tem inflação. Então, o banco, eles estão dizendo que o Banco Central pode comprar, o Tesouro vender títulos para o Banco Central pagar em dinheiro e você ampliar a base monetária. E isso aí não aumentaria a dívida, porque Banco Central e Tesouro é como você emprestar para sua mulher, né? Não entra na contabilidade.
Então, isso precisaria de uma mudança constitucional, ou então uma decisão do STF. O fato é que nós estamos numa situação de guerra. Se você hoje não defende essa massa de 20 milhões que vai passar fome, os empregos, né? O Programa de Defesa do Emprego e Renda, que segurou 10 milhões de trabalhadores, foi esgotado. Na redução de jornada, o Tesouro botando 1.800 para cada um, está parado. Então, vai haver demissão. Vacina do jeito que está, na velocidade que está. Então, agora, uma coisa que eu achei interessante. O ano passado, o governo estava com a mesma política na primeira onda. Você sabe quanto que nós gastamos na pandemia fora do orçamento? 600 bilhões. Forçando. Só da ajuda, o auxílio de emergência, O orçamento de guerra. Foram 290 milhões. Os estados e municípios, o governo não queria dar nada. Foi 150 bilhões, zerou. 32 bilhões para o programa de... Então, quando juntou a turma, quando foi no Congresso, a coisa arrastou e nós não estamos numa situação dramática, mais dramática ainda, mais terrível. O PIB só caiu 4% e não 10%, porque a gente conseguiu reverter esse assunto, né? Então, talvez a solução esteja por aí, da gente fazer pressão, porque você imagina, rapaz, se essa situação... Mas, Pereira, você já parou para refletir que essa situação de negacionismo, o que ele gera é uma falta de pressão dentro do Congresso Nacional? Porque você não pode sair, você tem dificuldade de locomoção, você não pode trazer carreatas nem ônibus de fora para botar pressão aqui em Brasília, por conta da possibilidade de você aumentar a transmissão do vírus. Então, você vê que acaba que uma política negacionista ela é positiva para evitar a pressão até no próprio governo. E isso pode ter sido algo involuntário lá atrás, mas hoje já está me parecendo que não é tão involuntário assim, né? Hoje me parece que esse prolongamento das dificuldades de vacinar, por exemplo, nós tivemos 30% menos de vacina esse mês do que o prometido pelo próprio governo. Esse 30% menos de vacina do que o prometido, ele é involuntário ou ele já virou uma política para evitar pressão, tendo em vista que eu tenho tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado agora ao meu dispor? Exatamente. Né? O erário público foi utilizado para fazer maioria no Congresso, para poder implementar essa política negacionista, esse corte de salvaguarda, de salvação da... Agora, o povo... Minha experiência é o seguinte, você, quando tem a necessidade, você encontra a possibilidade. Quando você tem um problema, você encontra a solução. Senão, você nem consegue colocar o problema. Ninguém coloca o problema, como é que eu vou viver há 180 anos? Ninguém... Mas o problema de como viver amanhã, sobreviver amanhã, como resolver esse problema de ter vacina, esse problema, isso aí o povo está se colocando. Então, vai se encontrar, sei lá, passeata, tarja preta no verde e amarelo. Isso aí nós vamos ter que usar criatividade, pensar de como faz, sempre se encontra uma forma. Mas, bom, vocês estão na linha de tiro, vamos usar assim a linguagem militar, porque os servidores públicos, particularmente os mais especializados, os mais responsáveis por carreira de Estado, do Estado e tal, e a primeira batalha é essa, né, da 86, de conseguir neutralizar. A impressão que eu tenho é que a gente vai acumulando, né, vai se fortalecendo um pouco, porque a decisão, em última instância, é 2022. Se a gente perde para 2022, nós estamos na roça. É isso. Mas, assim, o que a gente observa é que a estratégia da reforma da Previdência está sendo toda repetida na 186, né? Óbvio que só invertendo Senado e Câmara. Antes foi Câmara e depois Senado, agora é Senado e depois Câmara. Eles vêm com um discurso de que
houve um equívoco e depois jogam a responsabilidade no Ministério da Economia, o governo, né, joga a responsabilidade no Ministério da Economia e na presidência da Câmara e do Senado, quando, na verdade, o projeto é do próprio governo, né? É enviado pelo próprio governo, com assinatura do próprio governo. Então, o que a gente vê claramente é que o jogo é o mesmo. E aí tentam dividir a base dos servidores públicos, né? Falando, não, você a gente vai ajudar. E aí, ao final, não ajuda ninguém, todos são prejudicados. Fizeram isso com os caminhoneiros. Vamos diminuir o preço. O privilegiado na história toda é a classe militar. É isso que está ficando bem claro novamente. A classe militar foi poupada novamente. Isso falando em executivo, né? Porque tem legislativo, judiciário, que tem aquela história do pacto federativo em que eles não entrariam nessas reformas, né? De qualquer forma, o que a gente observa é que dentro do espectro do orçamento, quem dá o maior prejuízo, quem tem, entre aspas, o maior rombo, que são os militares, né, federais, eles não entram nas reformas porque o presidente é um militar federal. Então, há claramente um discurso que se diz técnico, mas que em nada é técnico. Porque se eu não ataco o principal rombo do executivo em termos financeiros, que é o pagamento aos militares, né? Isso sem contar com picanha, com cerveja Heineken, com leite condensado e por aí vai, que nenhum outro órgão do Executivo Federal recebe. Eu, enquanto policial federal, nunca tive uma picanha, uma Heineken ou um leite condensado à disposição no meu local de trabalho. Agora, né? Veja só, essa consciência, essa colocação que você fez aqui, que existe uma intenção, que existe um plano, não é uma questão de incompetência, não é uma questão de equívoco técnico, não, o capital estrangeiro vai vir aqui, não, eles sabem que o capital estrangeiro não vai vir, tem consciência que o capital estrangeiro não vai vir, tem consciência que a vacina é o que salva, então a enrolação não botar... Isso é uma forma de quebrar a autoestima do povo, de paralisar. Essa consciência, eu acho que a Globo News está falando isso direto, a Globo está falando isso direto, fui te entrevistar aqui por outro ângulo, você falou isso direto, a manchete do jornal Hora do Povo que nós estamos fazendo é essa. Então, e essa consciência vai causar uma indignação de que o povo está sofrendo não por uma incompetência, não por um erro técnico, não por uma dificuldade, mas por um plano pré-estabelecido. Você não tem essa impressão? Porque está ficando claro, não é possível, não tem explicação para você, a essa altura do campeonato, fazer concentração sem máscara. Eu costumo pegar alguns exemplos práticos, né? Eu acho que o maior exemplo prático de como a situação está ficando grave é a recente ação do PDT. O PDT ele entrou com um pedido de interdição do presidente da República no STF. Não é um pedido de impeachment, é um pedido de interdição. Incapacidade. Né? Incapacidade. Alguns posicionamentos beiram isso. Mas eu não acredito, Flávio, não acredito nessa situação. Se você pegar algumas posturas e algumas falas do Steve Bannon, né, que é o principal mentor dessa galera que está aí, ele fala claramente que você tem que falar, nem que seja a coisa mais estapafúrdia do mundo, porque você está competindo por posicionamento na mídia, seja ele qual for. Né? Então, pode ser a coisa mais absurda do mundo. E quanto mais absurdo, mais vai chamar atenção e vai te colocar numa posição de exposição de mídia. Só que isso está custando 300 mil mortos, 10 milhões de infectados, 20 milhões de famintos. Está custando cair da 6ª economia do mundo para a 12ª economia do mundo. Economia. Você acredita na possibilidade de um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil, de reindustrialização? Você acha que esse é o caminho da gente, ou apenas limpar o maluco, botar a gente sã, ou é preciso ter uma mudança de rumo? Porque nós tivemos uma democracia, né? Tivemos Sarney, que tinha um ministério muito nacionalista, o ministro da Economia,
um industrial, Celso Furtado na cultura. Depois tivemos Itamar Franco, Interregno do Collor. Itamar Franco também parecia ser um sujeito bem intencionado. Fernando Henrique, o intelectual que resistiu. Lula, um operário. Mas nada disso colocou essa questão da industrialização do Brasil, da criar, por exemplo, nós não temos fábrica de máscara, nós não temos fábrica de respirador, nós não temos... Isso é um fenômeno muito grave no Brasil, mas que é um fenômeno mundial, né? Os grandes conglomerados saíram comprando tudo e foram procurar no mundo onde era mais barato fabricar. Acharam China, Taiwan, alguns tigres asiáticos que tinham mão de obra muito barata para poder fabricar os produtos. Você observa que os Estados Unidos vêm com esse projeto de reindustrialização, renacionalização da indústria, e assim como a Europa também, alguns países vêm com essa mesma situação, França, Espanha. Por quê? Porque viram a necessidade de ter algumas, né? É óbvio que estrategicamente, algumas empresas e alguns investimentos que têm que ser estatais para você manter o seu país independente financeiramente e em situações de crise. Eu vou dar um exemplo que eu nem sei se é real, mas é algo que eu observo muito, Pereira. Você pega água. Água é algo que daqui a 20, 30 anos é algo que vai ser estratégico. Você pega as minas, eu sou mineiro, você pega as minas de água do circuito das águas, ali, Caxambu, Cambuquira, São Lourenço e adjacências. A grande maioria foi comprada pela Coca-Cola. Então, a gente está... Pela Nestlé aqui... Nós estamos dando o recurso natural que nós temos para uma empresa multinacional, assim como aconteceu com os Estados Unidos, que mandou fabricar o tênis Nike dele na China. Então, se nós não tivermos um planejamento estratégico de reindustrialização, que o governo precisa fomentar a indústria nacional, algumas áreas específicas nacionais, para que a gente possa ter know-how, para que a gente possa produzir a nossa própria Made in Brasil, a nossa indústria Made in Brasil em determinadas áreas, nós, em situações de crise, vamos estar sempre dependentes. Saúde é estratégico, nós temos que ter o mínimo aqui, né? Ou o Paulo Guedes, ele não falou, porque nós estamos em época de pandemia, mas tenho certeza que, para ele, tinha que privatizar Butantan, Fiocruz, todas as universidades federais. Aquela reunião do dia 20, você se lembra? Dos ministros, que vai entregar o Banco do Brasil, Caixa Econômica, abraça para... tira o dinheiro com a mão, não sei o que lá e tal. Deixa passar a boiada. O Banco do Brasil é uma Caixa Econômica. Hoje, o Brasil ele precisa desses fomentos, desses bancos de fomento, para que você possa... como é que eu vou falar? Colocar políticas de governo para funcionar. É isso. Eu preciso ter opções de governo que passem pelo banqueiro, né? E que eu fomente algo que é interessante para o governo brasileiro. É igual essa história como é que fala? Autonomia. Autonomia não só do Banco Central. Nós temos projeto de autonomia da Polícia Federal, da Polícia Civil, da AGU. Todo mundo quer ser autônomo. É óbvio, todo mundo quer ter orçamento próprio e gerir o seu próprio orçamento e o seu próprio salário. É uma forma de privatizar. Isso é política de governo, cara. Isso é política de governo. Se é política de governo, eu tenho, enquanto eleito presidente da República, que saber gerir se eu quero investir mais no combate ao tráfico de drogas na fronteira ou se eu quero investir mais em corrupção dentro da Polícia Federal. Se ela for autônoma, ela vai virar para mim e falar assim, não, esse dinheiro todo aqui eu vou investir onde eu quiser. Eu vou investir em salário. Eu sou autônomo, eu não te devo nada. Então, são discursos que, se você observar pela ótica do Estado,
pela ótica de programas de Estado e de crescimento do país como um todo, distribuição de renda, que todos possam ter educação, todos possam ter saúde, segurança pública, porque daqui a pouco eles sucatearam a educação bastante, né? Nós temos hoje uma educação privada de melhor qualidade que a pública, o que não era realidade há 50 anos atrás. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Da mesma forma, sucateando, Pereira, a saúde. Daqui a pouco estão sucateando a segurança. Então, daqui a pouco, quem tem dinheiro vai ter... Que daqui a pouco não, já existe. Já existem os grandes condomínios, os grandes não sei o quê, em que tem a segurança privada, né? E aí não acontece, eu pago para ter a segurança privada. Isso é um absurdo. Eu estou criando pequenos estados, pequenas exceções, pequenas Suíças dentro de Botsuana. É isso que eu estou fazendo. Eu estou regredindo, né? O Estado ele tem por objetivo principal, e está na Constituição Federal, dar condições à sua população. Senão, o pacto com o Estado acabou. Se eu não tiver o mínimo de condições para viver dentro do Estado, esse Estado ele não existe mais. E essas coisas que você está falando... É isso que nós estamos caminhando. É um projeto de governo de falência estatal. Essas coisas que você está falando, a pandemia ela teve o lado de levantar esse problema. Se você não tem o Estado para proteger o pobre, se você não tem o Estado para proteger a indústria, se você não tem o Estado para proteger a saúde, você está na rota, o povo mesmo está rifado. Então, pode ser que essa consciência ela se aprofunde. Eu acho que nos países centrais, eles também estão percebendo que o papel do Estado é um papel importante. Está havendo uma mudança nisso aí, e isso aí é um lasco de esperança, né, que surge no meio dessas trovoadas todas. Ser individualista e ser neoliberalista é muito bom e muito positivo quando tem muita riqueza e o país está na bonança, né? Quando o país está mal e nós temos uma crise, todos querem que o Estado assuma o problema, né? E a gente viveu a experiência. Essa é a realidade da pandemia. O Brasil se industrializou em 50 anos, foi o país que mais cresceu de 30 a 80, cresceu 7% ao ano. No mundo capitalista, tinha os outros países que eram diferentes, mas no mundo ocidental chamado, foi o país que mais cresceu. Montamos um mercado interno importante, né? Salário mínimo até pelo menos os anos 50, 60, era um salário mínimo para sustentar a família. Então, até a nossa própria experiência. Os países que se desenvolveram, a Inglaterra, quando montou sua indústria, o Estado defendeu ela de tudo. Os americanos, quando foram se industrializar, disseram, não, inglês aqui. Quer dizer, depois que ele cresce, ele fala, agora... Mas eu acho que essas coisas estão sendo percebidas, a impressão que eu tenho, cada vez mais que eu converso, a gente vai ter uma experiência amanhã nós temos uma live que você vai nos dar a honra de participar, vamos ter companheiros mais expressivos dirigentes sindicais, às 16 horas, no Facebook do Hora do Povo, convido ao pessoal a estar lá, o Flávio vai estar lá, e agradecer muito a tua participação, saber que nós temos na área de segurança, né, que é uma área tão difícil, gente com consciência nacional, patriótica, que nem eu já tinha ouvido você falar, mas não tinha tido essa conversa ainda com essa densidade, e agradecer a atenção que você nos deu e convidar todo mundo para continuar te ouvindo amanhã. Amanhã você vai ter 10 minutos para expor a sua ideia de como estamos nessa, por que estamos e como é que a gente sai. Tá certo? Perfeito, Pereira. É um prazer ter batido esse papo aqui contigo. Estou à disposição. Amanhã às 16 a gente alonga um pouco essa prosa. O que eu tenho para dizer é que a segurança pública nossa também, só para a gente terminar e fechar bem, nossa segurança pública, Pereira, parou. Ela está lá no Império e nós mantivemos a estrutura até hoje. Estamos no século XXI com a carroça do imperador. A gente precisa mudar isso também na segurança pública. Por isso, a gente tem tantos problemas em grandes operações da Polícia Federal, por exemplo. Satyagraha, Jaleco Branco e por aí vai. Todas elas, agora culminando com a Lava Jato, com problemas graves de nulidade. E os problemas não são da investigação propriamente dita. Os
problemas são da estruturação da segurança pública brasileira. Tá, mais uma vez, muito obrigado. Até amanhã. Foi um prazer enorme essa conversa. Tá bom? Prazer foi todo meu. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite.